Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 21 de dezembro de 2025, 16 horas, horário de Brasília. Putin sentado sobre um vulcão e a perspectiva de desintegração russa. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade. Quero também convidar a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e divulguem. Peçam para as pessoas também se inscreverem e recomendem o canal, recomendem o vídeo, conto com vocês. Muito obrigado. Façam seus comentários que são sempre muito bem-vindos. Moscou, o Putin, o Kremlin, estão todos sentados sobre um terremoto, sobre um vulcão, um maremoto, chamemos do que quisermos, né? É um que pode virar numa guerra civil e conflitos étnicos, porque a situação na Rússia está se agravando. Esse é o grande problema que no segundo vídeo de hoje, das 8 horas, o pessoal falava que alguns analistas internacionais, na segunda parte do vídeo, disseram que a Rússia consegue aguentar a guerra por mais algum tempo, mais alguns anos para desgastar e a Europa desistir. Eu acho que tecnicamente sim, mas na prática não, porque tem que se contar com o fator povo. O povo está desgastado, existiam camufladamente, antes da guerra na Ucrânia, movimentos étnicos separatistas, né? Lá na parte asiática, onde tem muitas etnias que ainda são mantidas, apesar de desde a União Soviética, e o próprio Putin está tentando destruir e controlar essas etnias. As diferenças entre o que ele chama de Rússia, que existem e são muitas, não é um povo homogêneo etnicamente e nem valores também, eles já estão se rebelando, existem inclusive movimentos guerrilheiros separatistas. Essa é uma realidade e eu não sei como é que eles estão lidando, porque muita informação eles não deixam chegar. Eu sei que o FSB, que é a antiga KGB, está muito atuante para aquelas bandas, as polícias, a Rosguardia e o exército local também. Então eles estão tentando impedir, porque a situação ela agravou-se, a econômica de uma maneira geral, que está dando reflexos na população, onde ainda não está calmo, que já existem zuns, movimentos e algumas tentativas de manifestação já houveram, reprimidas, pessoas presas em São Petersburgo e em Moscou, mas tudo abafadinho. As agências de notícias russas não mostram, né? E conforme eu já tenho falado, né, o presidente da Rússia ele tem menosprezado os líderes europeus também, né? E chamando os aliados da Ucrânia de porcos, de porquinhos, né? Lembro que eu falei num vídeo aí um ou dois dias atrás, né? Enquanto ele culpa o Ocidente pela guerra, ele diz que a Rússia não começou a guerra. É um cínico muito grande, mas daí ele joga isso para o povo dele e para o povo dele acreditar que não acredita mais. E ele continua ameaçando que vai continuar com a sua invasão em larga escala, né? Mas ele não começou essa guerra. Quem começou foi a Ucrânia, ele fala. E às vezes fala que ele diz que é a Europa, a OTAN. Então o ditador russo ele culpa especificamente, principalmente, para fazer retórica com o principal amigo e aliado dele, Donald Trump, o ditador russo está culpando Joe Biden por iniciar a guerra. Quer dizer, a Ucrânia foi culpada, a Europa, e agora, ultimamente, ele tem falado que é Joe Biden que começou essa guerra, não é mais presidente, então é fácil debater nele. E principalmente que o Trump não gosta dele, tem um ciúme muito grande nele, que diz que se o Trump fosse presidente, a guerra não teria começado, o que eu não acredito, que o Biden foi 2 vezes em Genebra se encontrar com o ditador da Rússia. As 2 vezes ele prometeu que não ia invadir a Ucrânia e invadiu. Mentira atrás de mentira, né? Então, o Washington, ele acrescenta que os aliados Washington na Europa se juntaram às ações do então governo americano, no que Putin descreveu como uma tentativa de lucrar com o possível colapso da Rússia. Ora, bolas. Eles estavam muito bem, as empresas americanas, europeias estavam muito bem lá. Elas saíram depois das sanções, né? E que ele disse que não aconteceu nada. E o mundo dizia, não, a Rússia está bem. Ninguém viu isso. Agora o resultado está aparecendo.
Não aparece na hora, agora o resultado está aparecendo. E ele disse, os porcos europeus queriam se banquetear com o colapso da Rússia, enquanto ele, usando o termo em comum de podvinsky, né, porcos, né, uma palavra que o ex-presidente e primeiro-ministro de Putin, o Dmitry Medvedev, usava anteriormente como um insulto contra as democracias ocidentais. Chamava todos de porcos. Esse é o nível dessa gente, né? É o nível da Rússia. É criminosa, mal educada, primitiva e sem princípios, né? E aí ele ainda diz agora, logo após o colapso da União Soviética, parecia-nos que nos tornaríamos rapidamente membros da chamada família civilizada das nações europeias. Aí ele ataca. Hoje descobrimos que não há civilização alguma, apenas completa degradação. Ele prosseguiu criticando a Europa, dizendo que, embora espere que a Europa retome o diálogo com Moscou, esse cenário, ele diz, é improvável com os atuais elites europeus. Ele já disse que ele não quer negociar com a Europa. Assim como Trump quer acabar com a Europa, ele também quer acabar. Eu disse isso no vídeo de ontem. Putin disse isso em referência à remota possibilidade de os líderes europeus restabelecerem o diálogo com as Rússias nos termos de Moscou e acatarem as exigências russas, porque ele quer negociar sim, ele aceita negociar com a Europa, desde que já de antemão os termos dele sejam aceitos, ou seja, eles só vão lá para referendar o que ele quer. Isso é improvável, isso não vai acontecer nunca, 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 nunca. A Europa não é primitiva, a Europa é educada, né? E ele acho que ainda vai se arrepender por isso. Essa é a verdade. O medo tem sido a força invisível que manteve a Rússia do presidente Putin unida por mais de 2 décadas, pela repressão que ele tem dentro. Mas acho que isso agora está acabando, porque o povo não está com medo. Ele manteve cidadãos comuns em silêncio, os jornalistas praticando autocensura e os funcionários leais. Mas o feitiço que outrora protegeu Putin está começando a se romper, porque Putin construiu o que gostava de chamar de vertical do poder, uma pirâmide de leais que se estendia de prefeitos de vilarejos a oligarcas e generais. Por 25 anos ele se manteve, mas agora começam a aparecer rachaduras, porque nada deu certo nessa guerra dele. E todo mundo está sofrendo. Os oligarcas ficaram mais pobres, estão mais pobres com certeza. Em consequência, a economia russa está mais pobre. Está chegando à ruptura. E o descontentamento não vem apenas deles, mas vem também de cidadãos desesperados. Então ele está sentado em cima de uma tempestade, em cima de um rojão, e a situação dele está complicada. Então a situação não depende só do que um ou outro analista diz, não, ele pode tocar essa guerra por 2 anos, pode, mas o povo vai aguentar o sofrimento que está passando, as necessidades econômicas, a falta de produtos, a falta de emprego, salários, né? Até as indústrias que pagavam bem, que são as indústrias do setor armamentista, já estão atrasando, porque o Putin está atrasando o pagamento para eles. Então essa é uma situação. Mantida essa situação, eu acredito que ano que vem essa guerra vai terminar. E vai terminar muito ruim para a Rússia. Agora você veja o que está acontecendo nas áreas ocupadas. Vou dar o exemplo de Donbass. O Donbass, para Putin, o povo diz, não queremos a Rússia, queremos a Ucrânia. Estão fazendo manifestações lá. Manifestações pesadas, sob os olhos da polícia e muitas vezes em confronto com a polícia. O pessoal está indo para confronto, não tem medo. E isso é uma resposta contundente dos moradores de Donbass ao ditador Vladimir Putin. Dizem eles, né, em passeatas, em palavras de ordem, em cartazes, rejeitamos a ocupação, queremos apenas o exército ucraniano. Isso agora, tantos problemas que eles causaram, Donbass ficou pior do que era antes com os ucranianos. O ditador russo Vladimir Putin afirmou repetidamente que Donbass faz parte do território da Rússia e tornou a retirada do exército ucraniano da região de Donetsk, que ainda está sob controle ucraniano, uma das condições para alcançar a paz. Jornalistas, inclusive, numa rede online, Current Time, né, tempo corrente, né, perguntaram aos moradores de Slaviansk se eles estariam dispostos a aceitar a retirada do exército ucraniano da cidade em troca da paz. As tropas russas bombardeiam regularmente a cidade usando drones, vejam bem, mísseis e bombas. Apesar disso, comércios e cartórios ainda permanecem abertos e as pessoas continuam comprando e vendendo imóveis. A publicação observa que o humor dos moradores está
dependendo da intensidade dos bombardeios. Quando os ocupantes russos bombardeiam Sloviansk intensamente, as pessoas querem ir embora, mas não querem ir, mas eles querem que os russos vão embora, na pesquisa que eles fizeram. Eles estão esperando que primeiro os russos vão embora do Donbass, de Donetsk, de Lugansk, né? No entanto, quando a cidade, eles acham que com a Ucrânia vai ficar tranquila e eles vão poder retornar às suas vidas normais, como tinham antes dos russos estarem lá. Então a situação é complicada também nos territórios. Ele não conseguiu prover o que ele disse que ia prover: defender a língua russa, defender o povo ali que ele considerava russo, que na realidade é ucraniano, é bilíngue, fala russo e fala ucraniano, né? E como em toda a Ucrânia, a maioria, principalmente os mais antigos, até a pessoa de 40, 50 anos, eles falam russo e falam ucraniano, sim senhor. E ele não defendeu nada. As condições pioraram, ele destruiu reservatórios de água, ele destruiu hospitais, ou seja, aqueles que ele destruiu escolas e sequestrou crianças das famílias, o que é pior. Sequestrou crianças, um criminoso, crime hediondo. E o pior disso, né? Ele acha que vai ficar com aquilo. Ele não tem o direito, primeiro, que não é dele. E o que ele fez para o povo, aquele que se dizia salvador, veio proteger essa gente, está matando, assassinando e torturando. É uma pessoa sem princípios, sem caráter, sem nenhum valor humano. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Conto com vocês. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.